Meus alunos do oitavo ano, vamos começar mais uma aula e hoje nós vamos estar abrindo a unidade 4, quando a gente vai estar na nossa aula 22 e falando sobre a indústria cultural e a sociedade de consumo. E dentre os assuntos que a gente vai conversar nessa unidade, nós vamos estar falando, nós vamos estar vendo, né, o que é indústria cultural, pop art, consumo. Vamos ver também os meios de consumo de massa. Vamos falar sobre o rádio, a televisão, a arte na publicidade e vamos concluir com as atividades relativas a esse capítulo. A nossa aula está baseada nas páginas 165 até 174 do nosso módulo 3. E vamos lá. Bem, a nossa aula ela começa com uma pergunta. O que é indústria cultural? Bem, indústria cultural é um termo, né, que foi desenvolvido no meado do século XX, que diz respeito ao modo como vários produtos culturais, como livro, filme, música, e entre outros, né, eles são produzidos com o objeto de gerar lucro, e através da venda, né, o consumo, tudo em grande quantidade. E geralmente esses produtos, eles são difundidos pelo meio de comunicação de massa. Qual é o meio de comunicação de massa? Os jornais, a televisão, a internet, o rádio, e isso é feito por um meio que a gente conhece como propaganda. A propaganda ela tem uma intenção. A propaganda não é inocente, ela não está querendo te mostrar o que existe, o que é bonito, o que é para comprar. Não, ela está querendo, ela te induz ao consumo, tá? Porque ela cria para você uma necessidade e também cria dentro dessa nossa sociedade que a gente vive hoje, ela acaba colocando no inconsciente coletivo, tá, uma cultura. Qual é essa cultura? É a sensação da felicidade vinda através da posse material. Então, esse é um dos papéis da propaganda, o papel da indústria do consumo, né, indústria cultural. Bem, aí tem uma performance, né, uma atuação artística em que o artista ele coloca o próprio corpo como material da obra de arte. Então, a performance foi feita em Nova York, em 2014, e que ela aborda justamente o consumismo cego, tá? E o materialismo. Bem, o conceito ou a ideia de indústria cultural, né? É a dialética do esclarecimento, tá, de 1947, foi feito por Theodor Adorno, né, junto com Max Horkheimer, tá, da escola de Frankfurt, e ele desenvolveu uma teoria de filosofia social, tá, em que ele estabelece relações entre sistema capitalista e desenvolvimento tecnológico e consumo. Então, eles afirmam que os meios de comunicação eles criam necessidade, tá? Ele apresenta o produto constantemente como novidade. Por exemplo, vou dar um exemplo, o celular. O celular muda um botão de lugar, muda pouca coisa numa tela, numa capacidade de memória e vende como um novo com um preço muito acima. Então tá justificando aquelas poucas modificações, né, na cor, na forma, uma sensível diferença na capacidade de uma câmera, de uma iluminação, e a- põe em cima disso um preço muito maior, tá? E também, logicamente, coloca numeração diferente, a letra diferente, para quê? Para gerar uma justificativa daquele aumento de preço e a pessoa também, para não estar com o objeto obsoleto, ela vai dar aquele de entrada e troca por um outro. Tá? E isso vai colocando a pessoa num círculo de constante consumo por causa da novidade, está na moda. Tá? E o objetivo disso tudo é estimular o mercado de consumo. E a comunicação de massa, ela democratiza esse acesso a esses produtos, porque a propaganda feita no jornal, na televisão, no rádio, ela está aí para todo mundo.
Então ela democratiza em troca de criar essa necessidade. Tá? E o que, que acontece com isso? Acaba gerando um consumo sem reflexão. As pessoas não param para questionar, elas não param para falar, pô, mas é isso mesmo que eu estou precisando? Tá? Então o Adorno e o Horkheimer, eles defendem a teoria que com isso há um empobrecimento cultural promovido por essa indústria cultural. Tá? Humberto Eco, ele fala que cada cultura produz sua forma de percepção do mundo. E Marshall McLuhan, tá? Ele destaca para o papel da televisão. Tá? Por quê? Porque a televisão ela diminui a distância entre as culturas e vários povos, além dela apelar para o uso da imagem, que convence bem mais. Né? Bem, uma outra coisa que surgiu, né, através dessa indústria de consumo foi o pop art. Foi um movimento surgido na década de 1960 e a proposta do pop art é denunciar o caráter consumista da sociedade e estimular uma reflexão sobre o tema. Tá? Você não sair comprando, você questionar a propaganda, questionar a sua necessidade em cima de determinado produto. O próprio termo dá nome ao movimento, pop, popular. Então, os artistas utilizam o popular para a construção de suas obras, e histórias em quadrinhos, cinema, propaganda. E um dos principais artistas do movimento, o Andy Warhol, tá? Ele fazia obras, né, com objetos, linguagem, e remete ao processo de produção industrial. Aí está a obra do Andy Warhol, tá? É uma serigrafia em que aparece a Marilyn Monroe. É uma obra de 1967, né? E está no Museu de Arte Moderna de Nova York, Estados Unidos. E uma das teorias da pop art é quanto mais você olha para uma mesma coisa, mais essa coisa perde o seu significado, tá? E é instalado um vazio no que você sente. Então a sociedade de consumo ela é alimentada pela indústria que cria a necessidade de mais produtos. E isso implica no consumo, tá? Que implica em termos maiores de condições de pensar de forma crítica sobre o que realmente precisamos. Essa é a proposta da pop art. Bem, um dos elementos definidores da indústria cultural são os meios de comunicação de massa. Por quê? Porque eles divulgam, eles fazem a divulgação, a exposição e a transmissão para a população. E por eles serem meios de comunicação de massa, eles são usados como forma de alienação, porque através dessa comunicação da rádio, televisão e das mídias impressas, eles acabam te impondo um produto. Tá? Então, eles são espaços de produção cultural. Eles possuem um grande poder de persuasão e de convencimento e também de te mostrar a acessibilidade a esses produtos. Tá? E quais são esses meios de produção? Vamos falar sobre os dois principais. O que a gente vai falar é o rádio. Tá? O primeiro, a gente falar o rádio, que foi criado pelo físico, né, italiano Marconi, e no ano de 1896. Então, quando ele surgiu, ele revolucionou os meios de comunicação à distância. E até a comercialização da televisão, que surgiu em 1940, o rádio foi o principal veículo de comunicação em massa. E para incrementar mais esse uso, surgiram programas de rádio, propaganda. Tá? Pra vocês terem uma ideia, antigamente as televisões, a novela que a gente via na televisão, elas eram feitas no rádio, né? E dentre os recursos auditivos, o jingle, né? Que é? É uma música, uma trilha sonora atrelada a determinado produto, tá? E a primeira transmissão da televisão no Brasil foi em 1921,
Logo depois disso, 1930 até 1940, nós tivemos a era de ouro da TV, em que a TV foi usada, inclusive, como meio de propagação, de propaganda política. Bem, o segundo meio de comunicação em massa muito convincente é a televisão. Ela é considerada o mais importante meio de comunicação do século XX. Por quê? Porque ela fez a união entre imagem e áudio. Então, com isso, aconteceu uma ampliação da capacidade de veiculação de informações. Além de você ver, você está ouvindo, né? Então, a televisão ela foi inventada em 1920, passou a ser comercializada em 1940, mas no Brasil, tá, ela passou a ser conhecida a partir de 1950, quando o Assis Chateaubriand, que era um jornalista, empresário, ele criou a TV Tupi. Tá? E ele era dono, né, no próprio prédio da TV Tupi, existia, né, era a sede de um jornal chamado Diários Associados, e ele colocou na entrada dos Diários Associados uma série de TV. E nesse mesmo prédio tinha um estúdio onde era produzido o que era veiculado naquela TV. Então ele foi para os Estados Unidos, comprou parece que 100 televisões e deu de presente para várias pessoas, para várias autoridades, e deixou algumas na entrada do Diários Associados, que a pessoa podia ir lá para assistir a televisão, né? E depois disso começou a incrementar a venda da televisão. Bem, uma outra coisa que também faz parte da indústria cultural, né, é a arte da publicidade. É presente em todos os meios de comunicação em massa, e o objetivo da publicidade é estimular a venda de produto ou uma ideia. Tá? Para criar, você divulgando uma ideia, você está criando um desejo de consumo. E ela está presente no cotidiano de todas as pessoas. Ela incentiva o consumo e a comprar não só o produto, como também um modo de vida. Tá? Então a propaganda ela usa como recurso expressão artística para atrair a atenção do provável consumidor. Então ela usa a sonoridade e a imagem, tá? E esses dois recursos, eles despertam um interesse, tá? Uma outra coisa que é muito usada é o jingle e as locuções. Elas são estruturadas, são frases, são músicas, são criadas para quê? Para criar a memorização, né? Tipo, que nem está ali, ó, Coca-Cola é isso aí. E tem a musiquinha no fundo, que aquela música te faz lembrar, né? O que é isso aí? A Coca-Cola. Aquela música te lembra de que produto? A Coca-Cola. Então, isso tudo vai associando e vai caindo no inconsciente coletivo de tal forma que vira o melhor refrigerante a ser consumido, a Coca-Cola. Tá? Então, os artistas plásticos, eles que fazem essa criação de imagem, de filme publicitário, e para isso, para convencer, eles chamam atores, dançarinos e músicos que criam o artefato sonoro. Bem, então eu vou pedir a vocês para, com base em nossas aulas, tá, vocês resolvam a atividade da página 167 e de 170 a 174. Bem, eu fico por aqui, por hoje é só, e um abraço para vocês.